Seja ruim em algo novo. Cara, esse tema, ele é meio que tranquilo de conversar, né? Porque é padrão para todo criativo. O criativo, ele tá, por natureza, ele é curioso. Por natureza, o criativo, ele tá buscando sempre alguma coisa nova. Ele tá buscando um filmmaker russo. Ele tá sempre atrás de alguém novo. Então, é algo que já faz parte da natureza do criativo, essa questão da novidade. Eu gosto muito desse tema porque eu penso que muitas vezes a gente vai ter medo de errar nas coisas. E que, na verdade, o erro ele está intrinsecamente ligado com o nosso processo de aprendizagem. Então, essa parada de você ser ruim em algo novo, primeiro ele diz muito sobre aprendizagem, porque você só vai chegar num novo lugar se você errar em algumas coisas, mas, ao mesmo tempo, ele também nos fala que não é pra gente ficar errando as mesmas coisas sempre. Então, a gente precisa tirar alguma coisa do nosso erro pra gente poder avançar, pra gente poder crescer naquilo. Isso é muito bom. A questão de errar em algo novo, ela é maneira porque, assim, é claro que ninguém gosta de errar. Ninguém gosta de ficar ali sendo um noob, como diz os gamers. Ninguém gosta de ficar muito tempo ali passando vergonha em ser ruim em algo. Mas, como você disse, é algo que faz parte do crescimento. E quando você é ruim em algo novo, é bom porque tira você do automático. Eu É acredito verdade. bastante que quando você... Cara, sei lá, eu sou um designer e aí eu vou me especializar em design, eu vou me especializar em portfólio, eu vou mais fundo, eu vou mais fundo. E tecnicamente eu estou fazendo mais do mesmo. Quando você faz uma coisa completamente nova, por mais que você seja ruim nessa coisa, eu acredito que você esteja... Eu não só acredito, como tem dados científicos que quando você faz uma coisa nova, você vai muito mais profundo e você usa muito mais o teu cérebro do que quando você faz uma coisa que você já sabe. É quase igual você dirigir. Você está dirigindo, nos primeiros dias, estava lembrando esses dias, quando eu aprendi a dirigir, eu ficava 100% focado ali no trânsito, e olha a marcha, olha o pé. De repente, você está fazendo aquilo tão bem que você fica automático. Então, essa é a coisa boa de você estar sempre procurando algo novo e sendo ruim. Então, é normal você ser ruim em algo novo. E, na verdade, para o criativo, é bom você ser ruim em algo novo. O problema é você continuar sendo ruim, né? Aí não tem como. Mas, sobre isso, eu acho que assim, tem o lado de que pro criativo, sim, existe essa natureza do criativo de querer tentar novas coisas e, consequentemente, ele vai errar. Mas eu também sinto que, às vezes, existe um lado que depende muito de uma grande epifania para tipo, não, eu preciso de um momento muito bom para isso aqui dar certo. Quando, na verdade, você vai ver que muitas vezes é o processo de errar que vai te levar para uma grande epifania, né? Isso. Então, eu trazendo um pouco mais para o meu contexto, porque eu não sou uma pessoa assim, designer, videomaker, mas eu gero muitos relatórios aqui dessa agência. E os meus relatórios, eles eram trágicos alguns anos atrás. Eles eram muito ruins, muito ruins. E foram muitas idas e vindas e exigiu muita humildade e também errar em diferentes coisas. Então, assim, um mês eu errava em calcular as horas totais. No outro mês, eu tinha que errar em alguma outra coisa. Eu tinha que estar, de alguma forma, avançando e não no mesmo lugar sempre. Mas, hoje em dia, eu vejo que, assim, os meus relatórios melhoraram muito. Inclusive, hoje é dia 1º do mês e nós já temos o relatório do mês passado Olha pronto. aí, uma Olha salva de só. palmas. Mas o que me trouxe até aqui para esses relatórios mais rápidos, mais assertivos? Não foi o fato de eu permanecer nos mesmos erros, mas de eu sempre estar errando coisas novas. E não foi também um dia que eu acordei sabendo super fazer bons relatórios. Mas foi o fato de eu ter permanecido, mesmo errando, sabendo que eu veria o fruto disso em algum momento. Isso que você disse é muito bom sobre você deixar de errar coisas. Você faz alguma coisa nova e você erra e você continua errando na mesma coisa. Isso é bom porque quando você está errando na mesma coisa, não te permite você ir para o novo. Então, por exemplo, eu estava vendo um pouco sobre o processo criativo e pensando um pouco sobre esse tema, sobre você estar errando em coisas novas, e eu estava levando muito para um lado de criatividade e um lado de, tipo, cara, quando você vê, sei lá, Da Vinci, ele era pintor, um exímio pintor, mas ele também estudava anatomia, ele fazia escultura, ele era matemático, ele era músico, então ele estava sempre buscando coisas novas para que cada vez mais ele pudesse aprimorar, porque é muito importante também para o criativo estar procurando sempre coisas novas para
conhecer novas coisas. A gente sempre fala muito sobre criatividade, ela não ela é um músculo, ela não é algo que, como você falou, é uma epifania. Eu vou sentar na mesa e eu vou falar, eureka, veio uma ideia do nada, como um raio, e de repente eu resolvi. Não, é uma série de fatores, referências, são experiências da tua vida que só você testando algo novo que você vai conseguir ter. E quando você falou sobre errar coisas novas, não errar as coisas velhas é muito bom, porque tem aquele ponto ruim do criativo que ele sempre faz tudo meia boca também. Porque ele está sempre buscando novo e ele nunca se aprofunda, ele nunca fica bom naquilo que ele está fazendo. Então ele, tipo, eu quero ser videomaker, quero aprender um pouco mais sobre cinema. Aí ele aprende o básico do cinema, ele é ruim naquilo, ele continua ruim, ele já pula para uma coisa nova. E aí ele está sempre meia boca em tudo. Então, quando você vê, como eu dei o exemplo, Da Vinci, ele era um exímio pintor, mas ele também era um cara que ele era arquiteto, ele era engenheiro, tanto que ele tem obras dele que eram estudos de coisas que nem existiam na época. Ele tem um estudo de um avião, mas nem existia motor a combustão naquela época. Então ele estava sempre pensando e sempre melhorando. Então não é que ele era ruim em coisas diferentes. Ele era bom em uma coisa nova, e aí quando ele chegava naquele lugar, ele falava, tá, eu preciso ser bom em alguma outra coisa nova. A parte de ser ruim em uma coisa nova é porque tira esse medo e essa vergonha que nós temos de iniciar algo. Porque todo mundo sabe, e eu até comecei essa conversa falando que quando a gente não quer ser ruim em algo. Só que todo mundo vai ser ruim em alguma coisa nova. E é essa verdade que nivela e fala assim, cara, eu posso começar alguma coisa nova, porque todo mundo que começa algo novo vai começar de um ponto ruim. Então, essas duas verdades, eu acho que elas são muito boas, assim. Todo mundo começa uma coisa nova, ela vai ser ruim e ela se aperfeiçoa. Então, aquele cara que é minha referência, aquele cara que é alguém que eu admiro, ele foi ruim uma vez quando ele começou, então eu posso começar. Mas eu também não posso me contentar em estar ruim na posição que eu estou hoje. Sim. Faz sentido? Sim, faz muito sentido. E eu acho que trazendo um pouco desses exemplos que você trouxe, de pessoas que foram... Você trouxe nomes de pessoas que foram extraordinárias naquilo que elas fizeram. E se a gente souber usar bem os nossos erros, eles podem ser um caminho para nos levar a ser extraordinário naquilo que a gente está fazendo. Porque, sim, existem pessoas que são muito talentosas, que vão errar muito menos, mas se a gente quer se propor a ser bom em algo, no meio do caminho a gente vai tropeçar em alguns erros, mas é o que a gente faz do caminho. Então, tipo, eu não vou parar no meio do caminho e ficar errando a mesma coisa de hoje até sempre. Não, eu vou abraçar aquela oportunidade de melhorar, tomar uma atitude em relação àquilo e continuar avançando para conseguir melhorar naquilo que eu sei que eu preciso melhorar. E pra gente finalizar, se eu puder te dar uma dica, permaneça errando, mas não permaneça no seu erro. Então, continue errando, mas erre coisas novas, abrace o seu processo de melhoria, de inovação, de você crescer, mas não continue nos mesmos erros que você tem hoje. Então, se daqui a pouco, daqui uma semana, você estiver errando as mesmas coisas que você está errando hoje, tem alguma coisa de errado, abrace os seus erros, cresça com eles, mas não permaneça nos mesmos erros. A minha dica, concordo muito com a Pri, e eu acho que, mais do que nunca, continue sempre curioso. Continue procurando coisas novas, continue buscando aquelas tendências novas, aquilo que ninguém está fazendo ainda, porque essa coceirinha que dá para você sempre procurar algo novo, sempre crescer, é aquilo que vai te manter criativo, é aquilo que vai te manter sempre buscando o novo e sempre se aprimorando. Então, errar faz parte de buscar o novo. Então, não tenha medo de errar. Vá fundo, continue procurando, continue curioso.